Se você trouxe apenas um copinho, vai levar um copinho de glória para casa. Se trouxe uma garrafa PET de 2 litros, né? Vai levar apenas 2 litros. Se alguém trouxe um galão de 18 litros, vai levar para casa 18 litros. Mas tem crente que é mais sabido, mais esperto. Trouxe logo um caminhão-pipa, né? 14 mil litros de água, aí vai voltar com água à vontade para casa. Então, fica na dispensação de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a vossa Bíblia. Eu vou aproveitar o livro que foi feita a leitura devocional, Atos dos Apóstolos. Quero ler alguns textos. O primeiro texto está no capítulo 2, e o versículo 47. O segundo texto, capítulo 5, versículo 14. E o terceiro texto, capítulo 6, versículo 7. 2, 47, 5, 14, 6 e 7. Capítulo 2, versículo 47, a versão que eu estou, a versão atualizada, está escrito assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Meus queridos, nós queremos trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração durante este dia. Quero ser rápido, quero ser breve, mas quero ser objetivo. Um dos livros mais lindos da Bíblia é este livro de Atos. E é um livro que nós estamos ainda escrevendo. Dentre os 66 livros da Bíblia, Atos foi o único livro que não foi fechado. A igreja está escrevendo este livro. E a minha preocupação é como nós estamos escrevendo. Não é? Todos os demais livros foram fechados, mas Atos dos Apóstolos simplesmente encerra com a vida do apóstolo Paulo e não há um fechamento, mas a igreja tem escrito este livro. E o que nós podemos observar neste livro de Atos, escrito pelo médico, apóstolo, discípulo amado de Paulo, chamado Lucas, que a igreja primitiva, ela era uma comunidade ativa, e ela tinha uma preocupação primária, que era a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas veja, os irmãos, que nós lemos 3 versículos em capítulos diferentes, e os 3 versículos nos mostram que a igreja, dia após dia, era acrescentada, crescia. Era um crescimento tremendo. No capítulo 1, estavam apenas 120 crentes reunidos no cenáculo, quando no capítulo 2 é derramado o Espírito Santo, e na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitam a Jesus. Capítulo 5, mais uma ministração, mais 5.000 almas aceitam Jesus. Então a igreja crescia assombrosamente. É tanto que a Bíblia diz que muitíssimo dos sacerdotes também era acrescentado, cria, aceitava a fé.
E quando a gente começa a analisar isto, a história da igreja, o livro de Atos, a gente descobre que existiam algumas características que faziam com que a igreja crescesse. Algumas qualidades. São inúmeras qualidades. Eu quero apenas destacar 3. Porque se a gente fosse falar de todas elas, a noite seria pequena. Mas 3 qualidades de uma igreja que cresce. Ninguém quer ficar menino por toda a vida. Nenhuma igreja quer ficar pequena por toda a vida. Os irmãos estão nesse templo hoje, mas esta igreja, por certo, já foi uma igreja pequena. Mas ela vai crescendo, e vai crescendo. E existem algumas qualidades interessantes dentro do livro de Atos, que fez com que a igreja primitiva crescesse. A primeira qualidade era que a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando de paredes. Não estou me prendendo a templo, estrutura física. Quero falar de igreja, vidas. Porque na verdade nós somos o templo do Espírito de Deus. Amém? Quem crê que você é templo do Espírito de Deus? Aleluia. Nós somos templo, morada, habitação do Espírito de Deus. E a primeira qualidade que eu encontro na igreja primitiva que fez com que ela crescesse, é que a igreja era cheia do Espírito Santo. Dá para você glorificar ao Senhor Jesus por isto? Cheia do Espírito Santo. Uma igreja que não é cheia do Espírito Santo, ela está fadada a fechar as portas. Ela está fadada a ser sepultada. Porque o que dá vida e o que faz com que a igreja cresça é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê dia após dia os crentes sendo cheios do Espírito Santo. Eles foram fiéis à ordem de Jesus: ficai em Jerusalém, até que lá do alto receba, sejam cheios do poder. E eles se trancaram 10 dias dentro de um cenáculo. Irmãos, se vocês nunca pararam para pensar, acompanhem o meu raciocínio. A igreja nunca passou por uma fase tão melindrosa, tão triste, como aqueles 10 dias, pois não tinham a presença de Jesus, e não tinham o Espírito Santo de Deus. Estavam 10 dias apenas 120 crentes trancados dentro de um cenáculo, dizendo: desce Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem. Ficou sob a responsabilidade de 120 crentes conservar e manter a esperança da descida do Espírito Santo. Agora eu posso perguntar aos irmãos: por que 120? Por que não 100? Por que não 115? Por que não 130? Mas por que 120? Na Bíblia até números tem mensagem para a gente. Até números na Bíblia traz mensagem. Aleluia. 120 na Bíblia é nada mais, nada menos do que o domínio da natureza humana. Quando Deus criou os homens viviam 600, Adão viveu 930 anos, sem contar que Adão já foi formado adulto. Metusalém viveu 969 anos. Mas o homem pecou tanto que Deus disse: não é bom, eu vou diminuir a idade dos homens a 120 anos. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 3. Deus reduziu de 800, 500, 600 a 120. Então 120 na Bíblia significa o domínio da natureza humana, o governo humano. Como Deus queria trazer uma lição para nós,
permitiu que apenas 120 crentes estivessem dentro de um cenáculo buscando a presença do Espírito Santo. E quando foi no dia do Pentecoste que o Espírito Santo veio, 120 crentes foram batizados. A Bíblia nos está dizendo que naquele dia acabou-se, cerrou, fechou o tempo do domínio humano e agora era tempo do domínio do Espírito Santo de Deus que estava chegando para governar. Aleluia! E a gente vê logo no capítulo 1, 120 crentes cheios do Espírito Santo. No capítulo 2, cheio do Espírito Santo. Capítulo 3, Pedro e João subindo ao templo para orar, repreenderam a enfermidade de um homem paralítico e eles foram levados presos. No capítulo 4, a Bíblia diz que eles levaram uma pisa. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar para os sacerdotes e os varões. No capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz: e tendo eles acabado de orar, aleluia, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 5, Pedro, cheio do Espírito Santo, era levado os enfermos e os doentes para as calçadas, para tão somente a sombra de Pedro passar e eles serem curados. No capítulo 6, a igreja cresce e começa a orar para que Deus levante homens cheios do Espírito Santo para conduzir a igreja. Capítulo 7 e capítulo 8, Estevão, cheio do Espírito Santo. Capítulo 9, Paulo, cheio do Espírito Santo. Capítulo 10, os crentes na casa do Cornélio, cheio do Espírito Santo. Capítulo 11, a igreja orando, cheio do Espírito Santo. A igreja crescia porque o povo estava cheio do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos desta coisa, deste negócio, deste segredo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, é tempo de ser cheio do Espírito Santo. A igreja só cresce com vida cheia do Espírito Santo. Não pense, os irmãos, que é pregação bonita que vai fazer a diferença. Não pense, os irmãos, que é simplesmente diplomas e certificados de cursos e mais cursos que vai fazer a diferença. Pregação bonita o diabo não respeita. Diplomas em parede o diabo não respeita. Anel no dedo o diabo não respeita. Agora uma vida cheia do Espírito Santo, ele bate em retirada. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, acontecem coisas tremendas. 120 crentes orando, pastor. 14 nações estavam em Jerusalém. Era o encerramento da festa de Pentecostes. Jerusalém estava topada, lotada de gente. O barulho lá fora era grande. Mas quando o Espírito Santo veio, aleluia. Quando o Espírito Santo encheu, Pedro criou coragem. E eu não sei como, eu fico me perguntando, como é que Pedro ouviu que alguém disse: estão tudo embriagados. 9 horas da manhã de um sábado. Alguém disse que viu aquele barulho. Alguém disse: estão tudo bêbados, cheio de vinho. Pedro ouviu aquilo, abriu a porta do cenáculo, encheu o peito e disse: ó varões galileus, nós não estamos embriagados não. O que aconteceu aqui é a profecia do profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia. A igreja, o povo foi para a porta da igreja, 3.000 almas aceitaram a Jesus. O que atrai as pessoas é uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa é a primeira qualidade da igreja que cresce. Ela tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Quando falamos em ser cheio, existe uma palavra no grego que eu acho bonito: pleroma, que significa plenitude, ou encher todos os espaços vazios. Não é encher apenas a metade, não é encher apenas um pedaço, é acontecer a pleroma, você ser cheio na plenitude. A igreja ser cheia na plenitude é uma igreja que é cheia da porta até o altar.
É uma igreja que quando alguém entra lá, vê o porteiro cheio do Espírito Santo, o recepcionista cheio do Espírito Santo. Quando alguém vai cantar, vê alguém cheio do Espírito Santo, os músicos cheios do Espírito Santo. Quando olha para o altar, vê o obreiro cheio do Espírito Santo. E o negócio é ser cheio do Espírito Santo, porque isto contagia, irmãos. Isto contagia. E algo bom, algo maravilhoso, você ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. A igreja precisa, nós precisamos viver isto, vivenciar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Permita-me nesta noite dizer isto para os irmãos. Não vamos estar nos agarrando, nem nos prendendo a coisas materiais. É bom, porém melhor é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E esta é a geração, Deus quer levantar uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. Eu trabalhei em algumas cidades do nosso estado. O nosso estado é pequeno. A igreja que eu estou dirigindo é o 5º campo que a gente tem trabalhado. Mas eu trabalhei, nosso estado é dividido em zona da mata, litoral, agreste e sertão. Zona da mata e litoral é a melhor região para se trabalhar. Litoral é a faixa litorânea, beira da praia. Agreste e sertão é complicado, principalmente o sertão. Sertão, a idolatria é pesada. Aqui para o sudeste, centro-oeste, o forte é Aparecida do Norte. Para a gente lá é Frei Damião e Padre Cícero. É forte. Os irmãos têm uma ideia, nós trabalhamos em uma cidade durante 5 anos, chamada São José da Tapera. Esta cidade ela foi exposta nacionalmente como a pior cidade do país para se viver. A mais pobre. Tinha pobreza, mas teve também muito jogo político, que com esta informação, o então presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, foi para lá, para tentar sanar alguma coisa. Então, sempre a política exagera. No dia que eu estava tomando posse para dirigir aquela cidade, aquela congregação, estava dando noticiário no Jornal Nacional, que a cidade de São José da Tapera tinha já subido o patamar 70% de melhoria, glória a Deus. Hoje é uma cidade com 35 mil habitantes. É uma cidade que você pode sentar na praça, abrir o seu netbook ou seu iPad e acessar a internet no meio da rua de graça. Deus abençoou de forma tremenda aquela cidade. Mas sabe como? Aprendemos a levar a igreja para a oração. Oração. E eu estava um dia de domingo pela manhã em casa, já estava de gravata para ir à escola bíblica, 8h30 da manhã, quando alguém bateu a minha porta. Fui atender uma jovem, chorando copiosamente. E ela olhou para mim e disse: é o senhor, o pastor Eziel? Eu digo: sou eu mesmo. E ela chorando: eu quero e preciso falar com o senhor. Eu entro. Ela entrou. Ele disse: pastor, eu estou desviado. Eu já cantei na igreja, mas me desviei para cantar numa banda mundana, em cima de trio elétricos. E em cima desse trio elétrico, cantando no mundo, conheci as drogas, conheci a umbanda, conheci o candomblé, me afastei. Agora eu quero voltar. E a voz está dizendo no meu ouvido que se eu voltar, eu vou morrer, porque estou ferida com tumor na cabeça. Me socorra. Eu digo: você não vai morrer, porque eu vou orar por você. E chamei meus filhos, chamei minha esposa. Começamos a orar pelaquela moça. Na sala da nossa casa, quando começamos a orar, ela caiu possessa, caiu endemoniada, e olhou para a minha face com muita raiva,
E com a voz estridente que não era dela, ela perguntou: quem mandou você abrir a porta para esta moça? Há muito tempo que ela procura um pastorzinho chamado Eziel. Digo, achou. E você vai desocupar este corpo em nome de Jesus Cristo, porque a partir de hoje esta vida pertence a Jesus. Aleluia, nós oramos. Repreendemos, eu e minha família, repreendemos aquela terrível mal, que fizemos oração de libertação. Aquela moça hoje é uma mulher casada, está na igreja, louvando, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando ela veio para Jesus, ela tinha uma criança, um filho, chamado Jonatas, com seus 5, 6 anos de idade. E um dia ela perguntou ao seu filho: meu filho, quando você crescer, quem é ou o que é que você quer ser? E ele olhou para a mãe e disse: minha mãe, eu quero ser como o pastor Eziel. Ele disse: por quê? Porque o meu pastor é o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você precisa fazer a diferença em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A segunda qualidade de uma igreja que cresce, a gente começa a ler as Escrituras, ler especialmente o livro de Atos. A gente descobre que a igreja que cresce é uma igreja que ora. O povo orava, irmãos. O povo orava. Capítulo 1, 120 crentes orando. Capítulo 2 de Atos, crente orando. Capítulo 3, Pedro e João subindo do templo à hora da oração. Aleluia. Capítulo 4, tendo acabado de orar, ou estava orando. Capítulo 5 e 6, eles estavam orando para que Deus pudesse levantar homens que fossem cheios do Espírito Santo, de fé e de sabedoria, para exercer a função do diaconato. Capítulo 7 e capítulo 8, nós encontramos Estevão orando. Capítulo 9, Paulo encontra-se com Jesus e Jesus se encontra com Paulo e diz: Ananias, vai à rua direita, porque lá Saulo de Tarso está orando há 3 dias, glória a Deus. Capítulo 10, na casa de Cornélio, o povo orando. Capítulo 11, a igreja orando. Capítulo 12, a igreja continua orando. Capítulo 13, adorando e orando ao Senhor. O Senhor disse: separai-me a minha Saulo e a Bernabé. A igreja orando. A igreja orava constantemente. E era por isso que a igreja crescia. Mas me permita dizer, falar em oração, aleluia. Quando a gente diz: irmãos, amanhã vamos passar o dia de jejum e oração, aparece dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, dor nos lombos, e tem um negócio para fazer. E tá, quando chega, muitas vezes só o dirigente e aqueles que gostam de orar mesmo. Agora, quando a gente diz: amanhã será festa, aleluia, vem crente aleijado, de cadeira de roda, paralítico, até a crente com olho só na testa, né? Aparece de todo jeito, porque é uma festa. Mas oração, aí você começa a procurar a vida, a qualidade de vida espiritual dos crentes que oram, e a qualidade de vida espiritual daqueles que não oram. Compara para tu ver. Crente que ora passa por cada aperto, irmão. Passa por cada luta. Numa moinha tão terrível, que tem hora que você pensa que está sozinho. Mas quando ele sobe no microfone, no púlpito, quando ele vai falar com você, quando ele te saúda com a paz do Senhor, ele deixa alguma coisa diferente. Aleluia. Ele passa para você segurança. Está ruim? Tá, mas eu estou bem com o meu Deus. Sabe por quê? Eu nunca vi um crente que ora contar derrota. Crente que sobe no altar e começa a contar derrota é porque ele não ora. Mas crente que ora, ele só conta vitória.
Crente que ora, ele só conta vitória para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós precisamos orar. A igreja cresceu com oração. A igreja primitiva e a igreja cresceu com oração. Com oração a igreja cresce, se desenvolve. Quando existe oração, existe manifestação dos dons do Espírito. Quando existe oração, existe batismo com o Espírito Santo. Quando existe oração, existe curas divinas. Quando existe oração, existe sensibilidade espiritual. Mas quando não se ora, meu irmão, muitos, infelizmente, perderam o prazer de orar. O que é orar, pastor? Orar é falar com Deus? É? Quem crê assim, que orar é falar com Deus? Você crê que orar é falar com Deus? Quem crê assim? É falar com Deus. E por que muitas vezes negligenciamos isto? É falar com Deus e a gente negligencia. Que negócio sério. Será que não vale a pena falar com Deus? A igreja só cresce quando ora. Quando eu leio a história e a biografia dos homens de Deus do século XIX, eu sinto vergonha. Existe um homem que pregou um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards escreveu um sermão com várias folhas. Ele leu o sermão, até hoje é um dos sermões mais falados. Jejuou 3 dias para pregar este sermão. E cada vez quando ele começou a ler e a ministrar o sermão, os pecadores urravam, gritavam, com medo de ir para o inferno. Oravam. Charles Finney, meu Deus, orava 4 horas por dia. Chegou em uma fábrica de tecelagem, parou numa porta de um dos setores. E a mulher que estava trabalhando na máquina olhou para ele, começou a sorrir e ele calado. Daqui a pouco ela estava nervosa, começou a chorar. A vizinha chorava, a outra chorava e, por fim, aquele setor das tecelagens parou. O supervisor veio ver o que estava acontecendo, encontrou um número de mulheres chorando e um homem parado na porta. E disseram: para tudo e vamos para o pátio ouvir este homem. Quando ele começou a pregar o evangelho, 300 pessoas aceitaram Jesus dentro de uma fábrica de tecelagem. Oração, oração, glória a Deus, glória a Deus. A gente quer ver milagres, a gente quer ter solução de problemas, a gente quer ver tanta coisa, mas não queremos pagar o preço na oração. Aprove a Deus que esta noite nós sejamos despertados para orar, inquietados por Deus. Trabalhei em uma das cidades chamada Paulo Jacinto, uma cidade que a 6 quilômetros tinha uma vila chamada Vila Franciscana, que ninguém entrava para pregar o evangelho. Todo santo dia, quando não, toda semana, eu era chamado em casa para expulsar demônios de vidas. Eu nunca vi uma cidade com tanto demônio daquele jeito. Sabe como foi que eu venci? Meus filhos eram pequenos. Isso foi em 91. Sabe como foi que eu consegui superar tudo aquilo? E não entrar num estado depressivo? Orando. Nós tínhamos uma semana no mês, nós temos uma semana no mês que é uma semana de lua cheia. Nesta semana, eu subia para o monte, ia fazer um trabalho evangelístico em um sítio, a 6 quilômetros da cidade, na casa do irmão.
terminávamos o culto, a gente subia com a igreja. Meus filhos pequenos levavam os 3. Eu, minha esposa, meus 3 filhos enrolados no pano. E passava a noite orando, buscando o poder de Deus. E um dia eu estava viajando, quando alguém mandou saber se a gente oraria por uma moça que há 10 anos estava possessa. 10 anos. Eu não estava em casa. Minha esposa disse: quando o pastor chegar, você vem. E quando eu cheguei, a pessoa veio perguntar: o senhor ora por alguém? Eu digo: só oro com uma condição: se for para aceitar Jesus. Porque se for para vir para cá e a gente expulsar, quando for para lá vai ser mais 7, é pior. Tem que fechar a porta para entrar Jesus. Mas a mãe dela não quer problema. Fale com a mãe dela. A moça tinha 26 anos de idade, há 10 anos que era possessa. Não tinha amigo, parecia um graveto, magra. A mãe saía, deixava ela em casa, quando chegava já estava queimada, cortada, retalhada. Ninguém queria ficar. 5 homens não seguravam aquela moça. 5 homens fortes não sustentavam aquela moça. E sabe o que aconteceu?